Fala, meu consagrado, aqui vem quem vos fala é o professor César, do canal Raiz da Questão. Gente, essa é a aula de número 2, como eu prometi, como eu falei na última aula, sobre função cosseno, ok? Espero que você esteja bem na sua residência, espero que você tenha assistido à última aula. Se você ainda não assistiu, meu consagrado, no meu canal aqui você pode entrar lá e assistir a última aula que eu tive, que foi sobre a função seno, ok? O conteúdo é bem parecido, só que vão ter algumas alterações. Galera, antes de iniciarmos nossa aula, queria pedir para que você pudesse se inscrever no canal e dar um like. Se você for meu aluno durante a aula, cara, comenta se isso te ajudou a entender, se essa aula te ajudou a resolver algumas atividades. Mas precisamos começar. Então vamos lá. Galera, função cosseno. Como eu já falei na última aula, lá no círculo trigonométrico, nós temos dois eixos, o eixo do seno e o eixo do cosseno. Tudo bem? O eixo do cosseno é aquele eixo que a gente antigamente conhecia como as abscissas, né? Ou como eu tinha um aluno que falava, são as abscissas, para lembrar que é o eixo de x, ok? Então aqui, ó, eu vou ter esse eixo que é o eixo do cosseno. Tudo bem? Esse centro aqui, ó, é quando ele é igual a zero, ok? Que é o centro do meu círculo trigonométrico. Galera, vamos supor o seguinte caso. Eu vou ter um seguinte ângulo de valor igual a x, tudo bem? Um ângulo qualquer. Quando ele toca o círculo trigonométrico, ele vai formar um ponto exatamente igual a P. E aí o que é que eu vou fazer contigo para que você entenda? Esse ponto P eu vou rebater no eixo do cosseno. Se eu quero encontrar o valor do cosseno, eu vou rebater ele no eixo do cosseno. Se eu quero encontrar o valor de seno, eu rebato no eixo do seno, ok? Então vamos aqui, ó, eu vou rebater no eixo dos cossenos. Olha só o ponto que ele atingiu. Pronto, galera. Professor, então o que é o meu cosseno? Olha só que eu vou pintar para ver se você entende melhor. Todo esse valor aqui, ó, que o professor está pintando agora, do ponto zero até esse outro ponto que você fez, esse é o seu valor do cosseno. Deixa eu desenhar aqui para ti agora, ó. Isso daqui vai ser o seu cosseno de x, tudo bom? Essa distância do zero até o valor rebatido. Como assim, professor César? Pronto, é só isso. O valor que rebate no eixo do cosseno, essa distância entre o zero e o ponto que foi rebatido, vai ser o seu cosseno de x. Como a gente sabe, a gente está dentro de um círculo trigonométrico, a gente tem valores dos ângulos. Ele vai de 0 até 360. Mas como é que eu te ensinei na última aula? A gente vai trabalhar sempre com radianos. Então, o que é que eu vou ter? Um valor inicial de 0 e vai até ao máximo que é 2π, não se esquece disso, ok? Então vamos lá. Agora vamos falar de máximos e mínimos. Assim como o seno, o cosseno, o valor máximo que ele pode chegar é igual a 1, e o mínimo que ele pode chegar é igual a menos 1. Então, ó, percebe que quando ele for bem aqui igual a 0, ele vai atingir o máximo dele, que é igual a 1. Por quê? Porque quando for rebater, ele vai estar estendido totalmente. Então vai ser igual a 1. Ok? Então o que a gente sabe? Que no ângulo de 0, ok, ele vai atingir o máximo dele, que é igual a 1. Só que esse 0, ele compartilha o ponto com outro ângulo, você se lembra? Sabe qual é? É o 2π. Então quando ele for 2π, que é 360, o valor do cosseno também vai ser o máximo, que é igual a 1. Então ele vai ser máximo em dois pontos, no 0 e no 360 graus. Tudo bem? Não esquece disso. Qual é o próximo outro caso, professor, que eu posso encontrar? Quando ele atingir bem aqui, gente, ó, nesse ponto que eu vou pintar agora, preste atenção. Se o meu ângulo ele for de 90 graus, porque aqui é o ângulo de 90, que é π sobre 2, a gente vai ter o máximo que ele pode atingir. E qual é o valor máximo que ele pode atingir, que é o π sobre 2? Se eu for rebater esse ponto no eixo do cosseno, o que é que eu vou perceber, professor? Vai ser igual a 0. Então, se é igual a 0, o que é que eu já sei? Quando for 90 graus, vai ser igual a 0. Quando for 90 e quando for 270, tudo bem? Nesses dois ângulos, o meu valor do meu cosseno vai ser igual a 0. Descendo aqui um pouco mais, ó, nesse ponto aqui, ó, que ponto é esse? É o valor de π. Ele vai atingir o mínimo dele. Enquanto daquele lado de 0 era o máximo, desse lado aqui vai ser o mínimo. Lembra que a gente está falando de uma reta numérica. Os valores que vêm depois de 0 são valores positivos. O que vem antes são valores negativos. Então, para esse lado aqui, ó, eu vou ter valores negativos. E no ponto π vai ser o mínimo que ele pode atingir, que é igual a menos 1. Então, o valor mínimo dele vai ser no ângulo π. E vai ser igual a
menos 1. Tudo bem? Continuando, no 270 eu já falei, e no 360 graus ele vai atingir o máximo dele, ok? Então não esquece sobre isso. Função cosseno, a gente vai ter uma função onde a parte principal vai ser o cosseno daquele ângulo, tudo bem? Então, como a gente fala de função, a gente tem que lembrar que é o y do cosseno de x de um certo ângulo. Pronto. Quando eu estou falando de função cosseno, é exatamente isso. Eu vou ter um conjunto entrada, um domínio de x, e o y vai ser a minha imagem, vai ser o meu conjunto a partir daqueles valores que satisfazem aquela minha função. Tudo bem? Então eu vou entrar com valores de x e vou encontrar um certo y. Agora vamos falar um pouco sobre aonde a função vai ser crescente, aonde ela vai ser decrescente, tudo bem? Pronto. Uma coisa importante que a gente deve saber, vamos supor que aqui é o meu ponto central. Opa! A função ela pode ser, o meu cosseno de um ângulo ele pode ser positivo ou negativo. Isso vai interferir diretamente na função, se ela vai, aonde ela vai ser crescente, aonde ela vai ser decrescente, tudo bem? Vamos aqui analisar o seguinte, qualquer valor aqui do primeiro quadrante, se eu for rebater aqui embaixo, ele vai ser um valor positivo, ou seja, vai estar na parte positiva da minha reta numérica. Mas só que preste atenção numa coisa. Lembrando que aqui o máximo é 1, certo? Então, um ângulo que ele parte de 0 graus, ele vai sair de 1 e vai até aqui, ó, o 90 graus, que é 0. Então, peraí, professor, o número está saindo de 1 e indo até 0. Isso é crescente ou decrescente, meu consagrado? Tenta lembrar sobre isso. Isso é o quê? Decrescente, professor, porque ele está partindo de 1 e indo até 0. Então, isso é decrescente. Então, aqui, ó, primeiro quadrante, ele vai ser decrescente. Vamos lá para o segundo quadrante. Qualquer valor que eu faça aqui no segundo quadrante, ele também vai estar, olha só, ele vai ser diferente, porque se eu for rebater isso no meu eixo do cosseno, ele vai estar atrás de 0. O meu 0 está bem aqui, certo, gente? Não esquece. Então, se ele está atrás de 0, ele vai ser um valor negativo. Mas só que prestem atenção, ele vai sair de 0 e vai até esse ângulo aqui de π. Qual é o valor do meu cosseno de π? Tu lembra? Menos 1. Então ele está saindo de 0 e vai até menos 1. Olha só, ele está aumentando ou ainda está decrescendo? Ainda está decrescendo. Então, no instante do segundo quadrante, ele também vai ser decrescente. Se você está apto aqui, está entendendo muito bem, você já sabe que o terceiro e quarto quadrante ele vai ser crescente. Mas vem que eu vou te explicar sobre isso. Galera, os ângulos que apresentarem aqui no terceiro quadrante, eles também vão ser negativos, o cosseno desse ângulo, ok? O professor faz um exemplo, olha só um ângulo qualquer que eu bote aqui, ok? Se eu for rebater esse ponto aqui no eixo do cosseno, ele vai atingir a parte negativa do meu eixo, ó, a parte que está atrás de 0. Só que olha a diferença agora, como vai ser diferente. Ele vai sair de menos 1 e vai até 0. Lembra que aqui é 270 graus e é igual a 0? Então, se ele sai de menos 1 e vai até 0, esse ângulo ele está partindo de forma crescente, ele está crescendo. Então, se está no terceiro quadrante, a minha função ela vai obter uma forma crescente. Então, aqui ó, no terceiro quadrante, ela é crescente. Da mesma forma, vai ser no quarto. Ele vai sair de 0 e vai até 1, ok? Então, no quarto quadrante, ele também vai ser crescente. E não esquece que no quarto quadrante os cossenos são positivos. Então, terceiro e quarto quadrante, quer dizer, primeiro e quarto quadrante é positivo, segundo e terceiro os valores do meu cosseno serão negativos. Vamos ver isso agora no nosso gráfico da função cosseno, como é que isso vai aparecer. Pronto, assim como eu fiz na última aula, eu registrei aí os pontos notáveis, né, dos ângulos notáveis que nós temos, iniciando em 0 e indo até 2π, certo? Que é o ângulo de 360 graus. Vamos aí analisar, ok? Gente, ó, como percebe, quando ele for 0, olha só, a minha função é y igual a cosseno de x, então é a função cosseno. Então, se o x é igual a 0, lá no ângulo 0, a gente viu que é o máximo do meu cosseno, que é igual a 1. Quando ele for π, que é 180, é o mínimo que ele pode ser, que é menos 1. E quando ele for 2π, que é o 360, é o outro máximo que ele pode ser, que é 1. Lembrando que uma coisa importante que a gente tem que lembrar é do período da nossa função, tudo bem? O que é período, professor? Eu falei sobre isso
lá na última aula. Período é o tempo que vai levar para fazer uma volta completa, só que não é volta completa, ou seja, ele vai partir de um número e voltar para esse mesmo número dentro do círculo trigonométrico. Vamos lá analisar e desenhar esse gráfico. Olha só, ele vai partir do 1. Então, olha só, lembra que no primeiro quadrante, do 1 até o 0, é decrescente? Olha só como é que isso vai funcionar. Está decrescendo, lembra? Do segundo do 90 graus até o 180, continua sendo decrescente, olha só. Eu vou continuar decrescendo bem aqui, ok? A partir do terceiro quadrante, ela vai ser crescente no terceiro e no quarto quadrante. Então, ela vai fazer exatamente isso daqui, ó. Pronto. E aí volta a se repetir, ok? Então esse daqui é o gráfico da minha função cosseno. Vai formar algo, se for fazer infinitamente, vai formar aquilo assim, né? Ó. E por aí vai, ok? Só que não se esquece que ela é diferente da função seno. Na função seno a gente iniciava em 0. Aqui no meu gráfico da função cosseno eu estou iniciando em 1, ok? O período vai ser 2π. Assim como na função seno. Lembra que isso vai mudar um pouco e eu vou te explicar sobre isso agora. Olha só, a lei de formação geral da minha função cosseno, ok? Como eu já expliquei na última aula, eu expliquei sobre cada coisinha dessa, certo? Então se desespera. Na última aula eu já expliquei o que é o A, o que é o B, o que é o C e em que eles vão alterar. Ok? Esse x é o valor do meu ângulo e esse f de x é a mesma coisa que y, é o valor real da minha função. Esse A e esse B, eles vão mexer diretamente, vou botar só um Azinho de amplitude. Eles vão alterar a amplitude no meu gráfico. Na última aula eu expliquei sobre isso. Esse C, ele vai estar relativamente mexendo com o nosso período. Na última aula eu expliquei qual é a fórmula do período, eu vou escrever aqui novamente. Período é igual a 2π sobre C. Ok? Professor, faz um exemplo prático, como é que esse C ele pode aparecer? Gente, por exemplo, se eu tiver uma função y é igual ao seno de 2x. Olha só isso, y é igual a seno de 2x. Percebe que o C é sempre o valor que está multiplicando o x. Então aqui, ó, nesse caso, o meu C é igual a 2. E aí vamos supor que a questão ela só pedisse o período dessa função. Como é que seria o período? Não é igual a 2π sobre C? O teu C não é 2? Então o teu período vai ser 2π sobre 2. 2 sobre 2, meu consagrado, tá matuto já de saber isso aqui, ó. Corta 2 com 2, o teu período vai ser igual a π. Então a cada π, que é 180 graus, o teu ângulo ele vai sair de um ponto e vai voltar para aquele mesmo ponto. Tudo bem? Galera, essa foi a aula de hoje sobre função cosseno. Na próxima aula a gente vai estudar sobre a função tangente e depois a gente vai fazer vários exercícios sobre isso, ok? Desde já agradeço demais a tua atenção, espero que você esteja curtindo. Faça sempre uma bateria de questões. Olha só o meu conselho, matemática só se aprende exercitando. Então, cara, coloca 10, 20 questões para exercitar. Mas aqui no nosso canal a gente também vai ter vários vídeos só resolvendo atividades, tanto da função seno quanto da função cosseno. Galera, muito obrigado. Não esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e valeu pela atenção. Tamo junto!